O estudo expositivo da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje iremos para o ensinamento de número 3, capítulo 2 de Romanos, versículos de 1 a 16. Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 16. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus: portanto, és inexcusável quando julgas, homem, quem quer que sejais, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e seu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu, também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto aos gentios que não têm a lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer os acusando, quer os defendendo. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém? Senhor Deus e Pai Santo, somos gratos, Senhor, por tua bondade, por tua benignidade. Te rogamos, Senhor, encarecidamente, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos abrindo, Senhor, o nosso entendimento, para entendermos a tua palavra, Senhor. Para não, Senhor, estarmos com dúvidas, sim, convictos do que tu fez e que tu faz por nós, Senhor. Te rogamos que o Senhor possa estar aplicando essa palavra em nossos corações, e nós, Senhor, aplicando estas palavras em nossas vidas. Te rogamos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos um versículo-chave de todo o livro de Romanos. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiramente judeu e também o grego. E isso mesmo nós vamos discorrer todo o livro de Romanos, versículos de 1 a 3 de Romanos 2. Lembre-se do que nós estudamos semana passada, o que foi? A iniquidade, o homem entregue a si mesmo. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, que quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas que faz tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Irmãos, plagiando o irmão Paulo, sabes que nós não seremos jamais justificados por nossa carne. Em
enquanto estivermos na carne, nós, da raça humana, não teremos condição alguma de julgar outro ser humano no sentido relativo ao pecado. Não relativo, a Bíblia nos diz que nós devemos julgar assim, sobre a reta justiça. O que seria isso? Nós temos um irmão desviado da sã doutrina, nós temos que dizer, ó irmão, não é assim, vamos pegar a Bíblia e fazer um julgamento bíblico, certo? Mas julgar contra o pecado, nenhum ser humano tem autoridade para julgar outro. Por que não tem? Porque todos são pecadores. Falando na linha judicial, existe a acusação, existe o réu. E o réu não pode fazer parte do Conselho de Justiça, ou seja, daquelas pessoas que vão lá decidir o mérito, se ele é culpado ou não. Como é que eu, sendo réu, posso julgar o outro irmão que é réu também? Então, não podemos pensar que, por não estamos praticando aquela série de pecados do versículo capítulo 1, vocês lembram 21 pecados seguidos? Um monte de pecados, eu não lembro todos não. Mas lembra em casa o versículo a partir do 29. Iniquidade, fornicação, malícia, vários pecados. Eu não cometo isso, eu não cometo isso. Geralmente o mundo, o sistema religioso católico, por natureza, eles colocam isso para dizer: eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Pronto, acabou. Então já posso apontar qualquer outro tipo de pecado, porque eu não pratico essas coisas. Então, o que a Bíblia diz no texto, e no versículo 3, e tu, ó homem, que julga os outros, que fazem tais coisas, cuidas que fazendo as tu, escaparás do juízo de Deus? Olhe, você, não, irmãos, nós somos também pecadores, e é inexcusável, indesculpável julgarmos os outros. Fulano ali, aquela pessoa que está lá na lama, precisa ouvir o quê? O Evangelho de Deus, que é poder de Deus, o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para salvação. Qual é a diferença daquela pessoa para a gente? Um é pecador remido, outro é pecador remido. Só isso, irmão. Mas nós já estivemos lá, perdidos em ofensas e pecados. Então nós não podemos julgar, e sim amar. Agora você fala uma vez, duas vezes, todo mundo, então não é mais responsabilidade sua, amém? Irmãos, lembra da passagem da adúltera com Cristo, que foram apedrejados? Juntou a multidão, toda a cidade, vamos apedrejar. Aí foram lá para testar Cristo. Foi pego no próprio ato adulterando a acusação. Olha como Deus é. E Cristo pacientemente estava escrevendo, nem depois levantou a cabeça e disse: aquele que ele estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso, irmãos, deve estar em nossa mente quando nós temos a nossa natureza de querer julgar, viu? É natural, de querer se justificar colocando o erro nos outros. E já vi, você vai logo dizer, exaltando: não, porque fulano. Não, ora, eu não fiz isso, mas eu faço outras coisas. Ora, meus irmãos, mais ou menos assim, por exemplo, alguém pode achar que pensar em pegar a cabeça de uma pessoa e fazer ninguém está vendo, né? Mas Deus está vendo. Qual de nós nunca pensamos no pensamento ruim em nossos corações, em nossa mente? Deus, o cabelo estava cortando o negócio, estava bolando a faca, né? E o cabelo tocando o som lá, sabe? Peraí, que eu estava brincando, claro, né? Vou lá com aquele cavalo ali, claro que eu estava brincando, né? Ele não tem coragem de matar nenhuma mosca. Mas tem hora que você tem raiva, você pensa em coisas ruins, e é pecado, meus irmãos. E Deus está vendo. Não existe pecado oculto. E em Eclesiastes, sei lá, não, capítulo 7, versículo 20, diz: não há um homem justo sequer, um homem justo, que nunca peque. E também diz: quem poderá ser purificado em Provérbios
Que, por exemplo, purificados estou dos meus pecados. Estão entendendo? Então, é indesculpável quando nós julgamos as pessoas com relação ao pecado, viu? Com relação a erro doutrinário, não é julgamento, não. É julgar com uma reta justiça. Se a pessoa está errada, não posso julgar. Que conversa é essa, meu irmão? A Bíblia é a nossa reta justiça. Eu não posso julgar com relação ao pecado, porque eu sou pecador. E julgar com a reta justiça não é condenar, viu? É mostrar a verdade através das Escrituras. A pessoa está no erro. Não, você não pode estar lá, você não pode julgar, só quem julga é Deus. Não, irmão, Deus manda a gente mostrar a verdade das pessoas. Então devemos ter consciência que o julgar aqui é relativo ao pecado. E quem estiver aí livre do pecado, que atire a primeira pedra. Amém? Versículo 4 de Romanos 2. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Quando eu estou julgando o homem e condenando o homem pelo pecado, eu estou o quê? Desprezando a bondade, a benignidade, a paciência e a longanimidade de Deus. Como assim? Eu estou dizendo que se eu não cometer tais coisas, eu sou salvo por mérito próprio. Isso aí, meus irmãos, a gente vai ver daqui para frente no próprio capítulo 2 de Romanos, é desprezar a obra de Cristo. Gente, o desprezo, o que é desprezar? Deixar lá. Tu, as riquezas da sua benignidade, da minha? Não, da de Deus. E paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Deus me converteu, hoje eu tenho 50, foi em 2008, eu tinha quantos anos? Estamos 11 anos atrás, né? Então eu tinha 39 anos. Dia 28 de maio, eu já tinha visto a palavra de Deus escutado e li a Bíblia escondido, mas nesse dia eu senti que o Espírito Santo de Deus agiu na minha vida de uma forma que eu nunca tinha visto, não tinha sentido. Me colocou no colo e me chamou de filho. Eu não esqueço disso nunca. E minha maior agonia nesse dia, a alegria de ser salvo, ter plena convicção, era dizer à minha esposa. Como seria difícil para uma esposa católica, eu religioso, mas graças a Deus, Deus agiu rapidamente na vida do Luciano e ela nem tutubiou. Glória a Deus por isso. Então, durante esses 39 anos de vida, foi a paciência, foi a benignidade, a longanimidade de Deus para comigo que me levou ao arrependimento. Olha, irmãos, imagina se eu tivesse morrido antes de me converter, ou de ser convertido, não gosto de me converter, perdão. Eu estaria perdido, estaria queimando no inferno. Então foi a benignidade, bondade de Deus que levou ao arrependimento. Quando nós achamos que merecemos algo além da condenação, estamos desprezando a bondade e a benignidade de Deus. As pessoas podem perguntar a 90% dos religiosos se eles merecem o inferno. Tudinho diz o quê? Não. Porque não tem coragem de assumir que são pecadores. Eu mereço o inferno, mas eu não irei para o inferno, porque eu creio plena, completa e sem uma vírgula de dúvida na obra de Cristo. Quer dizer que você que é salvo? Sou por mérito de Cristo, não por mérito meu. Fosse por mérito meu, eu estaria me justificando e não iria ser justificado jamais. Amém? Irmãos, lembre-se do que Paulo disse em 1 Timóteo, vamos dar uma olhadinha? Capítulo 1 de 1 Timóteo. Versículos 15 e 16.
Amém? Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Deus Cristo não veio ao mundo para salvar os bonzinhos, e sim os pecadores, e a benignidade dele é que nos leva ao arrependimento. Irmãos, quando morre um crente, a festa do céu, a alegria, voltou um justificado para casa. É assim, por exemplo, digamos que nós temos um irmão ou um filho que está fora, aqui no Nordeste é comum só ir para o sul do país, o Sudeste do país mais precisamente, e esse filho passou lá 20 anos e chegou em casa. Não é uma alegria grande? Mesmo assim, é quando nós adentramos ao nosso reino natural, à nossa cidade, voltamos ao nosso país de origem. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra que uma pessoa morra sem tê-lo conhecido. Não há alegria quando morre um perdido. Por favor, Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que os ímpios se convertam do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, por Deus não ter prazer na morte do ímpio, é que ele é longânimo, inclusive chega a ser chacoteado. Está vendo aí? Desde que meus pais dormiram, que diz que o mundo irá acabar. Desde que mundo é mundo, que eu escuto que Cristo vai voltar. Olha mesmo, como são ruins essas pessoas. Mas olha a resposta em 2 Pedro 3. Capítulo 3, versículo 9. O 4 é a pergunta, eles estão zombando de Cristo, de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quem nos leva ao arrependimento? A benignidade de Deus e a longanimidade de Deus. Então ele é longânimo, ele está esperando. A graça de Deus ela é suficiente, mas o homem, a gente vai ver no versículo 5 agora, olha o que diz: te leva ao arrependimento, versículo 4, finalzinho, o 5, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A justificação do homem é única e exclusivamente pela graça de Deus. Não é, e o único objeto a ser usado é a fé. Graça, fé. Pela graça foi salvo, por meio da fé. Pela graça, favor imerecido. Qual é o meio? A fé. A fé nos leva à salvação através da graça de Cristo. Mas estas pessoas persistem em entesourar para si tesouros para o dia da ira. Eu vou fazer a seguinte conotação.
duas situações. Um homem que vive no mundo da droga, um drogado, um homem com a vida destruída pela droga, e um homem que vive a vida toda dentro da igreja pregando o falso evangelho. Quem está entesourando para si maior tesouro para a ira? O drogado ou o que está adulterando a palavra de Deus? Que está adulterando a palavra de Deus. O drogado é uma pessoa que está sofrendo na carne as consequências da carne. E essa pessoa que está pregando outro evangelho, o evangelho maldito, está levando e levando pessoas para o inferno. Aquele drogado pode até ser um crente e entregar essa questão da carne, ou pode ouvir a palavra de Deus e ser convertido. Então, as pessoas olham sempre para entesourar a ira para a questão da carne, mas Deus é Espírito. Deus sabe que a carne do homem é a tendência, por isso que ele diz, tu não usa drogas, mas tu comete outro tipo de pecado. Quando o pecado da carne tem uma consequência, o pecado do Espírito tem um bem maior, viu? A imundícia da carne deve ser condenada, e a do Espírito deve ser 2 vezes condenada em nossas vidas. Amém? Então, entendendo isso, nós já estamos sabendo que nós precisamos do quê? Justificado por nossos méritos. Porque as nossas obras são um trapo da imundícia. Eu posso aqui especificar vários tipos de trapo de imundícia. Por exemplo, na lei judaica, a mulher quando estava menstruada estava imunda. Até onde ela sentava estava imundo, tinha que ser purificada. E então ela usava um trapo, usava um pano. E quando jogava fora era um trapo de imundícia. Outro exemplo de trapo de imundícia, digamos que você esteja com uma ferida, cheio de pus, já tem um nomezinho mais bonito que eu não sei. Uma úlcera mais bonita. Cheio de arroz que anda. Pronto. Aí você faz aquele pratinho e joga fora. Além do trapo de imundícia. E isso são as nossas obras de justiça, viu? Não é as nossas obras de justiça. Você vai ter isso na Bíblia? Isaías. Capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Todas nossas justiças são como o quê? Trapo da imundícia. Nós não podemos nos justificar. Então o coração sem arrependimento do perdido faz com que ele entesoure o quê? Ira para o dia da manifestação do juízo. Os salvos não irão participar no dia da ira do Senhor, viu? Os salvos não irão, Deus não nos salvou para a ira, Ele nos salvou da ira vindoura. Por favor, Romanos capítulo 5. Nós fomos declarados justos por Ele, versículo 18 e 19. Por isso, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Romanos capítulo 2, versículos de 6 a 9. Repetiu 5. Mas segundo a sua dureza e teu coração impenitente, tesouros para ira, para ti no dia da ira, e da manifestação do juízo de Deus, o qual
recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que são com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Irmãos, sabemos que o julgamento de Deus ocorre com base no princípio da sua justiça, não da nossa justiça. Sabemos que a raça humana não é condenada por pecar ou por fazer coisas boas, ou não pecar. A principal acusação qual é? Não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Está lá em João 3,18 e João 3,16. É o Evangelho de João. Vamos dar uma olhadinha? É melhor ver do que falar, né? João 3. Quem crê nele, em Cristo, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, diante de tal fato que nós lemos agora, em Romanos 6-8, e diante do fato de a acusação ser esta, como poderemos entender esta passagem? Porque ele diz aqui: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente ao judeu e também ao grego. Como poderemos explicar? Os opositores da segurança eterna do salvo dão um pulo com esses versículos. Aí, está aprovado na Bíblia. Eu mostro que você tem que perseverar. Eu mostro que eu posso me justificar e posso me gloriar que a vida eterna é conquistada através de minhas obras. Mas será que é isso que Paulo quer dizer? Será que o Espírito Santo de Deus é um espírito de confusão? Será que ele vai dizer: tu és justificado pela fé e depois diz pelas obras? Será que ele diz que minha carne, quando diz que é um trapo de imundícia, pode me justificar? Será que é um homem justo que nunca peca? Vamos embora. Vamos embora. Irmãos, é impossível ao homem se justificar pela fé. A Bíblia nos diz que nós somos justificados pelas obras, justificados pela fé. Dá um pulinho, passa só uma página aí, Romanos 3. Do 26 ao 28. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. 26. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Tem também Romanos 5:1 que diz: justificados pela fé temos paz com Deus. Tem Gálatas 2:16 que diz: nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Vamos entender e mostrar que a Bíblia não há contradição nela. Não há um versículo que contradiz o outro. Claramente, o tema abordado aqui é o que? O juízo divino e não a justificação. O que é isso? Qual é a diferença? O juízo divino é quando já foi tudo, já estamos com o julgamento dos salvos
o julgamento dos perdidos. Não há mais aqui julgamento e tesouro para o dia da ira. Não é hoje, irmãos. Não é hoje, é no dia da ira. Preste atenção, no dia da ira. Os salvos que foram produtivos irão receber o que? Galardão. Ó amados, de vós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, porque Deus não é injusto para esquecer das tuas boas obras. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes quando servistes aos santos e ainda servis. Irmãos, o Novo Testamento sempre se refere à vida eterna como algo já conquistado, já pronto. João 3,16 diz: deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 5,24: na verdade, eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Aqui o futuro, hoje eu tenho, no futuro não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós temos, meus irmãos, no Novo Testamento, mais de 200 versículos nos garantindo vida eterna, segurança eterna dos salvos. Vocês podem procurar aí e anotar, é um bom exercício, viu? Anotar quantos versículos nos dá certeza de salvação eterna. Depois você procure os que dizem que nós não temos certeza que o crente não irá para o céu, que o crente pode ter salvação. Você vai encontrar versículos isolados, fora do contexto. Paulo está falando aqui do dia da ira, e já estão preparados. Os salvos já estão salvos, mas já estão perdidos. Por quê? Desprezaram o quê? A bondade, a benignidade de Deus. Quando o livro sagrado menciona vida eterna relativa ao futuro, ou seja, quando diz algo a ser recebido no futuro, ele está falando em recompensas, que eu irei receber na vida eterna, recompensas que eu irei receber, não a vida eterna, porque hoje eu já a tenho. E é isso que as pessoas não entendem, que a condição de se herdar o reino de Deus, de entrar no paraíso, é nascer de novo e tornar-se filho de Deus. E o filho de Deus, ele não pode deixar de ser filho. Então, a recompensa por suas obras que já foram feitas, aqui não tem mais, não é o que eu estou fazendo, é o que eu fiz. E a acusação por você não crer no unigênito Filho, no nome do unigênito Filho de Deus. Explica-se isso facilmente. Por exemplo, duas passagens escriturísticas. Primeiro, aquele nosso irmão, amado irmão, querido, cheio de boas obras, que morreu na cruz com Cristo. Pense no irmão virtuoso, pense no irmão que estava cheio de boas obras, né? Um ladrão e assassino. Nem na igreja frequentava. Esse aí, a nossos olhos, estava o quê? Condenado. Ele creu. E a fé justificou a fé dele em Cristo. Outro irmão, esse irmão realmente era um irmão, pensa que ele ficava ruim, um tal de Cornélio. Rapaz, ele ficava dando as coisas a todo mundo, orava, pedia a Deus, e era salvo. Não, precisou ouvir o Evangelho de Deus para ser salvo. Dois exemplos bíblicos: uma pessoa aos nossos olhos justo, inclusive um homem justo e piedoso, um homem bondoso aos nossos olhos, e outro, rapaz, pensa que acabou. E os dois hoje, glória a Deus, são nossos irmãos. Estamos lá aguardando ele chegar lá para nos dar um abraço. Chegaste! Por exemplo, nós estamos no antigo, né? E
E vivia também. Então, meus irmãos, em outras palavras, concluímos que aqueles que creem na obra são salvos, não os que praticam a obra, que creem na obra de Cristo. João capítulo 6, versículo 28 e 29. e 29. Disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha a resposta de Cristo. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Eu sempre ficava, quando era bonito, por que tem 2 pontos? Eu não entendia. Por que 2 pontos? É para explicar alguma coisa. Eu estou dizendo isto, que a obra é esta. Qual? Que creais em quem? Em Cristo. Quem enviou Cristo? Deus. Cristo. A obra é esta. A obra que salva é crer. Você pode estar cheio de boas obras. Se não crer, continua condenado. Então, meus irmãos, preste atenção na continuação do versículo. No versículo 8 diz: mais indignação, a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade. O que é a verdade? Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ou seja, meu irmão, eles não viram Cristo, não viram o Evangelho Sagrado. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 8 e 9 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao quê? Ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Preste atenção, isso aí é para quem? Para os perdidos, para os salvos. Receberemos glória, honra e imortalidade. O perdido estará longe da glória do poder de Deus. Nós estaremos recebendo essa glória, está refletida em nós. Nós seremos transformados até sermos perfeitos igual a Cristo. Iremos ver face a face. Então, irmãos, não podemos jamais, em hipótese alguma, contrariar a Bíblia. O salvo é salvo e a Bíblia não pode ser lida por passagem, sim no contexto. Por isso que eu coloquei todos os versículos aqui juntos, para nós entendermos que ele estava continuando o versículo 5, que era a ira de Deus, no dia da ira. No dia da ira, não tem mais salvo para ser condenado não, meu irmão. O salvo é arrebatado antes. Nós somos dispensacionalistas e pré-tribulação. Pré-tribulacionistas, não vamos participar da ira. Deus nos resgatou, no Romanos 5,9 diz isso. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, primeiro. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O crente não irá fazer parte da ira de Deus, amém? Glória a Deus por isso, não a gente, a Deus. Romanos 2, versículos 10 e 11. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Esse aqui é bom, essa acepção de pessoas, as pessoas pensam que não há mulher, não há. Não, é todo mundo pecador. Realmente não tem exceção não, viu? O Luciano é pecador, o Walter é pecador. Então nós somos iguais, pecadores. No sentido aqui, eles estão falando que os judeus, por ter sido, gente,
o povo judeu, um povo tão abençoado, eles foram quem receberam primeiramente a palavra de Deus. Eles são o canal inicial de Deus falar com a humanidade. Olha que coisa linda. Aí se achavam por terem a lei que eram superiores aos gentios. Não, eu tenho a lei, então eu sou superior a esses aí que não têm a lei. Olha o versículo Romanos 3, de 1 a 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Ou seja, eles se sentiam, porque nós somos os primeiros. É justamente para isso que Deus diz: não há acepção de pessoa. Um homem que confia na sua própria justiça jamais será salvo. O homem que confia, e você vai ver lá em Romanos 10, diz que eles tinham zelo, mas zelo sem entendimento. É como muitos religiosos têm zelo, aparentam, mas não tem, fazem as coisas achando que estão fazendo para Deus, mas é sem entendimento. Lembre-se da palavra entendimento, é abrir os olhos para o entendimento. Quando o povo escolhido de Deus, os judeus, o povo que Deus ama e amou, como ama também os que estão remidos pelo sangue de Cristo, achava-se que, por ter recebido em primazia a palavra de Deus, eram melhores ou piores, eles estavam o quê? Julgando. E é justamente o tema do capítulo 2. Eles julgavam pela lei. Mas o julgamento será feito por um Deus onisciente, onipresente e com base na sua palavra. Não com base na lei, até porque a lei foi abrogada. Lembre-se disso, a lei foi abrogada. A lei foi cumprida. A lei, um homem cumpriu. Cristo. Por favor, Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 47 e 48. João 12. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Aqui te salva e te condena, a palavra de Deus. Você crendo é o quê? Um salvo. Não crendo é um perdido. Então não é uma verdade, irmãos, eterna, mas eterna mesmo é que a graça de Cristo é suficiente para toda a humanidade. E que Deus não faz exceção de pessoas. Ele não escolhe tanto para salvar, porque para perder já é a nossa natureza é para ser perdida, é a nossa retribuição natural. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então é a natureza. Então, ele não faz exceção para salvar ninguém. Não vai ser branco, amarelo, judeu. Paulo era um perseguidor da igreja. Temos vários exemplos de pessoas que, eu estou falando do lado espiritual, que perseguiam a palavra de Deus, depois foi convertida por ela. Então, a graça salvadora há de ser manifesta a toda criatura. Tito capítulo 2, versículo 11. Versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus há de ser manifestado a todos os homens. A graça está aí. Basta crer, como diz as Escrituras. Amém? Romanos 2, 12 e 13.
Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que a praticam a lei hão de ser justificados. Os sem lei refere a quem? Aos gentios. E os com a lei os dois estão condenados. Um conhece a lei, está condenado porque não crê em Cristo. Outro não está condenado porque não conhece a lei, mas também não crê em Cristo. Para eles serem justificados, terão que crer. Hão de ser justificados. Por quem? Por Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a lei dos judeus, não tem valia para a dispensação da graça. Eu já falei aqui sobre as dispensações, né? Cada parte da Bíblia tem o seu público-alvo, tem a sua dispensação. Luciana é farmacêutico, já foi farmacêutico hospitalar, e lá na farmácia do hospital tem as devidas divisões. Devidas divisões é boa, né? Está lá, medicamento para dor de desarranjo intestinal, medicamento para dor de cabeça, medicamento para o coração, medicamento neurológico. Aí Luciana pega, a pessoa chega lá com digestão, pega um diazepam e dá para ela. Sério? Não. Eu não posso pegar o que foi dispensado aos judeus e colocar para mim. Nós temos a dispensação da graça. Lembre-se, graça é favor imerecido. Eu não posso pegar a dispensação da inocência. Não, eu não sabia. Nós não somos mais inocentes. Eu não posso pegar da consciência que também já passou, já caiu o homem, já caiu também do governo, já caiu também da promessa. A promessa não caiu porque é de Deus, mas os homens receberam e eles não cumpriram. Da lei, meu Deus, coitados. Só não cai do Evangelho, só não cai da dispensação da graça. Até no milênio, que é uma dispensação. Imagina-se que no milênio a criança morrerá com 100 anos e Satanás está preso. Quando ele é solto, nos frações de segundo ele convence todo mundo a batalhar novamente contra Deus. Olha que povo ruim. Só não se cai na dispensação da graça, porque pertence a Deus. Agora, a Bíblia nos mostra que nessa dispensação que vivemos, que nós devemos o quê? Ouvir e praticar. Não ser apenas ouvintes esquecidíssimos, que escutam e não as praticam. Ser justificado, irmãos, eu gosto muito, é ser declarado justo por Deus. Eu sou declarado justo por Deus, apesar de ser injusto. Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 22. Eu gosto muito de entender as palavras. Eu não tenho assim a capacidade do meu irmão Raul, que é escritor, de entender as palavras, mas eu gosto de tentá-las entender. Quando eu não sei, eu procuro no Google, né? Tem que meter ela no Aurélio, né? Eu já no Google, né? É mais fácil, mais rápido, né? Essa geração não sabe o que é bom, né? Procurar no dicionário é bom, é fácil. Apocalipse 22, versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Irmãos, qual é a diferença? Quem é justo, seja injusto ainda, para quem é justo, seja justificado ainda. Tem diferença? Vamos entender. Quem é injusto, seja o quê? Injusto ainda. Quem é justo, se justifique, seja justificado. Não é quem é injusto, seja injustiçado ainda. Não, quem é justo, seja injusto ainda. Continua sendo injusto. Quem é sujo,
seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado. Não injustificado, justificado. E justificado não quer dizer que eu estou me justificando. Eu fui justificado por quem? Por Cristo. Quem é santo, separado, seja o quê? Santificado ainda. Sempre a ação dele, não nossa. Termo, sujeito, predicado. O salvo é o predicado, o sujeito é Cristo, amém? Alguma dúvida? Então vamos voltar a Romanos, capítulo 2, versículo de 14 a 16. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, que acusamos que defendemos no dia de que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu Evangelho. Irmãos, a lei mosaica era composta por 613 dispensações, ordens e proibições. 613. Se um judeu cumprisse 612 dessas ordens, proibições, e não cumprisse 603, era culpado de toda a lei. Ou seja, Paulo explicava nessa passagem que os gentios, apesar de não terem a lei, faziam algumas coisas que eram da lei. Por exemplo, honrar o pai e a mãe. Por exemplo, o gentio convertido honrar só a Deus. Estão entendendo? Não está dizendo que o gentio cumpria a lei, dizendo que ele tinha no coração os preceitos da lei moral de Deus, que a principal lei é a lei moral de Deus, a lei que Deus dá em nossos corações. Não é escrito em tábua, não é escrito na pedra, é escrito nos nossos corações. E o homem, quando passa da fase da inocência, ele vai ter discernimento do bem e do mal. Acusa, defende. Muitas vezes nós gostamos de acusar para nos defender ou nos esconder. Então, nada ficará oculto diante de Deus. Todas as coisas serão postas. O salvo irá participar de um tribunal. Quem estava conosco na comunidade de Ferreira, na terça-feira, entendeu. Um tribunal que você poderá ter queimado a obra. Muitas vezes, digamos que o pastor Walter faça aqui, pregue para se exibir, terá a obra queimada. Então foi feita sobre palha, feno e madeira, mas não será queimada. Digamos que o irmão mais simples da igreja, que nós não temos irmão simples nem grande, graças a Deus, mas se tivéssemos, que a gente nem oração sabe fazer, mas ele tem um coração puro e tudo que faz para Deus é de tereza de coração. Esse será galardoado e o outro não. Simplesmente assim. Mas tudo será patente. Por favor, Hebreus capítulo 4. Versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isto é julgamento. Dos salvos é um, dos perdidos é outro. Dos salvos é o tribunal de Cristo, dos perdidos o grande trono branco. Mas aos crentes, a nova criatura desta dispensação, que somos nós, devemos desde o nascedor fazer o quê? Aplicarmos a tomar o leite racional não falsificado. Para quê? Para ires crescendo. Digamos que eu nasça oficialmente filho de Deus, num sistema religioso que não é bíblico, e eu fico lá. Eu não vou crescer. Eu vou ser filho, vou, mas eu só vou ser um filho infrutífero. E eu irei prestar conta disso a Deus. Por que não produzistes? Por que ficaste naquele leite falsificado?
Isso Deus irá. Olha, gente, toda vez que eu digo que eu irei prestar conta dos meus pecados a Deus, eu estou chamando Cristo de mentiroso. Porque Cristo já pagou os meus pecados. Eu não irei prestar conta por pecado. O crente, viu? O crente vai prestar conta pelo seu serviço. Agora, por eu não dever mais, eu devo pecar? Não. Eu devo glorificar o nome, porque a Bíblia nos diz que nós fomos resgatados para o que? Glorificar a Deus no corpo e no espírito. Agora, as pessoas não pregam isso porque é a teologia da prisão, irmão. A teologia de você estar preso a um sistema que você não faça isso. Não, nós somos salvos unicamente por Cristo. E o que eu fizer ou deixar de fazer não melhora a salvação que Ele me deu. Agora, eu posso ser um filho que eu obedeça, que Ele nos dá o exemplo a ser seguido. Por favor, Hebreus, capítulo 5. Vamos no 4 por 5 agora. Primeiro, lá em Pedro, 1 Pedro 2 diz que ele deve procurar o leite racional não falsificado. Vamos olhar, depois volta para Hebreus. 1 Pedro 2. Desejai, isso aqui é uma ordem, afetuosamente, como meninos novamente nascidos do leite racional não falsificado, para que vá crescendo. Hebreus 5, 13 e 14. Porque qualquer que se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Esta lei deve estar escrita em nossos corações. O desejo de aprender, o desejo de estar buscando sempre o alimento sólido. Para quê? Para que possamos discernir tanto o bem como o mal. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que possamos cada vez mais nos alimentarmos do alimento sólido.